A história da Bíblia e dos cristãos. Este documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escrever em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas e falaram por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunidos em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. "300 anos antes de Cristo, Cânon, o Velho Testamento. A palavra cânon significa coleção de livros que constituem a Bíblia. A Bíblia antiga no Velho Testamento não difere da que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia, entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés foram escritos nos anos de 1500 a.C., o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isto, se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga, e isto os levou a uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva, e não havia letra minúscula, e nem sinais de pontuação. Não havia espaço entre as palavras, e eles escreviam do lado direito do papel para a esquerda. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: podiam usar apenas peles de animais limpos. Cada página não podia ter menos que 48 linhas e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial, e deveriam pronunciar cada palavra em voz alta que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escreviam, deveriam ter uma revisão em 30 dias. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados. Antes da invenção da imprensa, este processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras quando comparadas com as recentes descobertas arqueológicas. 250 a.C., a influência grega. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Haviam estrelas como Platão, Sócrates e Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham respostas para as próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue
e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso, se tornou importante haver uma tradução dos inscritos judaicos para o grego. Nesta época, não era chamado de Bíblia. Por volta do ano 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com presentes para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim, Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar esta tradução, e assim foram enviados e foram bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram todo o Torá. Este trabalho ficou conhecido como Septuaginta, que em grego significa 70. Esta tradução, portanto, foi feita antes da vinda de Jesus. No período de 300 a 400 anos antes de Cristo, praticamente não existia mais profetas, e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, por não serem considerados inspirados por Deus. 0 antes de Cristo a 90 depois de Cristo. A compilação do Novo Testamento. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, teríamos 3 situações. O primeiro seria o período da verdade viva, no tempo em que Jesus viveu. Suas palavras foram importantes. Ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. O segundo período seria do ano 33 aos 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve. Mas quando se chega no período de 50 a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigia a escrita de cartas, e estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, estes manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivéssemos uma cópia completa. Em 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Filipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de terem assassinado o Messias, e baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo. Os inscritos de Paulo. Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João.
Todos os outros autores do Novo Testamento ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão. Entre os anos 100 e 450 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, como na distante Inglaterra. Nesta época, cresciam não só numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Nesta época, a igreja primitiva tinha em comum a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 depois de Cristo, a construção do Coliseu e a perseguição aos cristãos. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 depois de Cristo pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo, e era usado principalmente para os sacrifícios dos cristãos. Uma série de 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite para que servissem de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados e amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeiro, era política. Os cristãos se reuniam à noite, em lugares clandestinos, e tinham medo de que formassem grupos políticos. Segundo, era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César. Terceiro, social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população na outra extremidade da escala social. Quarto, razão financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens de idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada em 303 depois de Cristo por Diocleciano. Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou comandante do imperador Caro. Com sua ascensão ao poder, Diocleciano pôs um fim à crise do terceiro século. Indicou um oficial, seu colega militar, Maximiano, para o cargo de Augusto, na prática, co-imperador, e indicou Galério e Constâncio como Césares, co-imperadores de menor estatura. Sob este sistema de tetrarquia, ou governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre 1/4 do império, embora fosse um governo conjunto. A grande perseguição. A perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, estes imperadores, os tetrarcas, emitiram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas. Embora as leis voltadas às perseguições
estivessem sendo anuladas por diversos imperadores nas épocas subsequentes, o fim das perseguições aos cristãos foi marcado pelo Édito de Milão de Valério Licínio e Constantino. Foram 241 anos de perseguições, mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter. Foi concebida como uma nova Roma e rapidamente se tornou o centro político e econômico do Império. Sua criação teve repercussões também no plano eclesiástico. Enquanto em Roma a Igreja Católica adquiriu mais autoridade, em Constantinopla o poder civil controlou a Igreja. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do Papado de Roma e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos notáveis que provocariam futuramente o grande cisma do Oriente. Constantinopla é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. (367 a 397 depois de Cristo). A canonização da Bíblia. Foi neste tempo que um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada por Novo Testamento canonizado. Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria, como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra cânon significa régua, quadro de medidas, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. Em relação à Bíblia, significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A palavra foi primeiramente utilizada por Atanásio no século IV.
Em 367 d.C., Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial para os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia se tornara completa. 405 d.C., a Bíblia Vulgata. Jerônimo, em 405 d.C., levou 16 anos de sua vida para traduzir a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo a Roma para estudar filosofia. Lá se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Aí ele se mudou para Jerusalém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta tarefa de traduzir toda a Bíblia para o latim. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou textos e traduziu também para o latim. Chama-se, pois, Vulgata a esta versão latina da Bíblia. Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. O latim se tornara cada vez mais importante nos negócios do Império. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída e ele morreu em 420 d.C. Na verdade, este se tornou um instrumento que bloqueava qualquer outra vulgata. Foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornara a língua oficial da Igreja e, com isto, todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou um inimigo. Isto, de fato, privou o povo da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. 550 d.C., a escuridão da Idade Média. A Igreja foi o poder absoluto nesta época, mas este é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia ficaria trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados a podiam ler. Este é um triste capítulo na história da era cristã que levou centenas de anos até que viesse a Reforma. Enquanto isso, a Igreja era consumida com seus objetivos políticos e isto resultou nas cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de